paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês. Sou inscrito nesses dois canais, Simão da Silva Sou de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, esses dois canais, Simão da Silva Sou de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. E vocês que estão lá no Facebook também e o WhatsApp. Iremos começar o culto desta madrugada, mês de agosto, 1/8/2025, sexta-feira. Iremos começar o culto nessa madrugada, mês novo, culto novo, dia novo e palavra nova também. Vamos aqui em Isaías capítulo 28, 29, vamos lá. Resumo do capítulo. Isso mesmo, 1º de agosto, sexta-feira, mês 8. Resumo do capítulo. As predições assustadoras do julgamento foram brevemente postas de lado nos últimos capítulos, Isaías 26 e 27. Mas agora ele volta ao seu tema desagradável. Dessa vez, seu olhar atento está focalizado diretamente no próprio povo de Jeová. Os judeus da época de Isaías, que representam tanto os reinos do norte como do sul, os incrédulos de todas as idades históricas. Em um formidável sermão que tem sido exaltado como um dos mais poderosos de quaisquer pregações de um profeta, Isaías censura tola, confiando seu povo em um protetor pacto com a morte, IS 28, 15, 18. Esse pacto será anulado e a morte varrerá, num açoite terrível, VV 1:19a. Como a própria natureza segue um padrão sazonal, assim a história tem seu padrão, e o plantar de pecados leva inevitavelmente a uma colheita de julgamento, VV 19b, 29. Consequentemente, Jerusalém será sitiada e humilhada, 29:1-4. Apesar de que Jeová finalmente lutará contra os inimigos de Israel, VV 5:9. Até então, o povo de Jeová estará cego à visão, pois seus corações estão distantes de Jeová, VV 10:16. Um dia os escarnecedores serão destruídos. Então, um envergonhado Israel terá final. O temor de Jeová e alcançará o entendimento que tão tragicamente lhe faltou. V 17:24. Versículo-chave 28:13. Interprete mal a palavra e não haverá esperança. Está vendo, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas? Prestou bem atenção nessa palavra aqui? Interprete mal a palavra e não haverá esperança. Aplicação pessoal: busca Jeová, ele dará entendimento. Prestou bem atenção? Busca Jeová, ele dará entendimento. Está assistindo bem com teus olhos? Está ouvindo bem com teus ouvidos? Está se ligando bem com teus cérebros? Né? Se está usando celular ruim, para de usar celular ruim. Usa celular novo, manda trocar todo o seu celular, igual eu faço com o meu. Igual eu fiz com o meu também. Destaque: decadência, 28:1-6. Em um dos mais famosos estudos da história, Gibibon atribuiu a queda do Império Romano, a embriaguez e decadência. Essa é a imagem que Isaías tem dos líderes de Israel. Portanto, coroa de flor e cambaleando embriagado, enquanto as forças da Síria surgiam desafiadoras no horizonte. O orgulho de Israel cedo murcharia. E no final da história, o próprio Jeová será o belo ornamento que coroará seu povo, e a justiça será sua força. Sua nação busca Jeová como uma coroa de glória. E você? Tá vendo, meus irmãos? Essa é a pergunta para vocês. Sua nação busca Jeová como uma coroa de glória. E você? Essa é a pergunta para vocês. E você? Está fazendo o que para Jeová? Está fazendo o que para Jesus? Está fazendo o que para o Espírito Santo? Está fazendo o que para o pastor Simão Santo? Está fazendo o que para a igreja? Está fazendo o que para o culto? Vocês do outro lado absolutamente estão fazendo nada. Além de não dizimar e não ofertar, não faz nada para a obra de Jeová e quer falar mal de igreja ainda. Vocês têm que tomar vergonha na sua cara suas e sair desse pecado, esse pecado velho aí. Abandona esse pecado velho, abandona essa máscara velha. Vamos continuando. Preceito sobre preceito, 28:10-13. Frases repetidas são reminiscência do tagarelar dos bêbados. Palavras ditas e ouvidas sem significado. Porém, existe mais do que isso nesses versículos. Isaías adverte que um povo que não ouvir a palavra de Jeová não somente será insignificante, mas será mal interpretado. É como vocês do outro lado. Então, vocês são insignificantes, porque vocês interpretam a palavra mal.
do outro lado e quer interpretar a palavra mal. Porque vocês são insignificantes, vocês do outro lado aí. Continuando. No lugar de uma mensagem de salvação, V12, a palavra parecerá um pouco mais do que um conjunto de leis. Preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra. V13. Pacto com a morte, 28:15. A frase simplesmente significa que o povo de Israel pensava ter um acordo elaborado pelo qual eles escapariam da morte, porém Jeová logo anularia isso e atacaria seu povo com julgamento, 28:28. Uma pedra preciosa de esquina, 28, 16, 17. Essa imagem é encontrada no NT e aplicada a Jesus como Messias. RM 933, 10, 11, 1PE 246. A figura da pedra é também repetida em 8:14. Outra instância na qual os líderes contemporâneos falham. Coloca as duas pedras messiânicas juntas em Isaías e teremos uma revelação atraente. Em construção humana, a mesma pedra não pode servir como fundação de um edifício como pedra que segura o arco acima dela, mas o Messias é ambas, fundação em pedra de esquina. Na construção de Jeová, tanto o princípio como o fim. Além disso, essa pedra tanto é Jeová como é colocada por ele. Somente Jesus sendo enviado por Jeová, tá vendo? Somente Jesus sendo enviado por quem, meus irmãos? Por Jeová. Tá vendo? Por Jeová, e sendo ainda Jeová. Por quê? Jesus estava em Jeová e Jeová em Jesus. O Filho, também já fala, o Filho. Ele é filho de quem? Do Pai. Ele tem pai? Tem pai. E o Pai tem um filho? Claro que tem. Poderia, possivelmente, preencher esse requisito. Uma cama muito pequena, 28:20. Isso é provavelmente um ditado muito parecido com aquele de nosso tempo. Fez a sua cama e agora se deita nela. Ariel, 29:1. O nome apropriado a Jerusalém significa coração do altar. Tá vendo? Ó? Se vocês não sabiam disso. Olha lá, o nome apropriado a Jerusalém significa coração do altar. Tá vendo? Jerusalém se chama coração do altar. Ele visa Jerusalém como local de sacrifício, uma atividade na qual o Judá orientado para uma religião ritual e não do coração. CFIS 1. Estava também envolvido profundamente, como o versículo 29:3 apresenta a queixa. Esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas tem afastado para longe de mim seu coração. É como no dia de hoje, eu já alertei e continuo alertando sobre esse povinho aqui que não adora Jeová, não adora Jesus, não adora Jesus Cristo, não adora o Pai, não adora o Filho, não adora o Espírito Santo, não adora o culto, não adora a palavra, não adora o que o pastor fala da palavra da verdade, não ama a verdade, tá vendo? Esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas tem afastado para longe de mim seu coração. O coração deles tão longe, Jeová. O coração deles tão longe de Jesus. O coração deles tão longe do Espírito Santo. O coração deles tão longe dos dízimos das ofertas. O coração deles tão longe da obra. E é por isso que Jeová também está longe desse povo e não abençoa esse povo em nada. Vamos lá. A visão está selada, 29, 11, 12. Aqui a visão refere-se à revelação dada através de Isaías. Muitos daqueles a quem ele fora endereçado não podiam conceber as palavras, ler, e aqueles que sabiam as palavras perderam o seu significado. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é importante para a gente de hoje. E aqueles que sabiam as palavras perderam o seu significado. Tá vendo? Quanto nos dias de hoje, homens e mulheres perderam o seu significado. Sabiam das coisas, mas perdeu o seu significado, perdeu o seu valor, né? Continua, mandamento de homem, 29:13. Jesus menciona esse versículo e o aplica à exterioridade que caracteriza muitos dos fariseus em seus dias. MT 15:9. É como de hoje também tem muitos fariseus. Quantos fariseus que essa igreja aqui já mandou Jeová destruir? Quantos fariseus? É muitos. Quantos que eu já mandei Jeová castigar? É muito. Muitos fariseus. Né? Lá, Jesus menciona esse versículo e aplica a exterioridade que caracteriza muitos dos fariseus. Esses que ficam dando de sábio, né? Que igual aqui está escrito aqui, ó lá. Esses que dão de sábio, dão de inteligente, que sabe, acha que entende todas as coisas, acha que entende todas as leis, acha que entende do mundo, acha que entende da rua, acha que entende de prefeitura, acha que entende de deputado, acha que entende de governador, acha que entende de presidente, acha que entende de Brasília, acha que entende de São Paulo, de capitais, acha que entende de nações, acha que entende de tudo. Acha que entende de aparelho, acha que entende de alguma TV, acha que entende
de algum videogame, acha que entende algum celular, acha que entende alguma construção, acha que entende de todas as coisas, acha que entende de novo, acha que entende sol, acha que entende chuva, acha que entende o vento, acha que entende a natureza, acha que entende os animais, eles acham que entende qualquer coisa, mas não entende porcaria nenhuma. Eles não entendem nem eles. Por quê? Igual está escrito aqui, aqueles que sabiam as palavras perderam seu significado. Muitos daqueles a quem ele for endereçado não podiam conceber palavra, ler. E aqueles que sabiam as palavras perderam seu significado. Tá vendo? Aqui a visão refere-se à revelação dada através de Isaías. Tá vendo? E Jesus está falando aqui, ela mandamento de homem. Por isso que aqui não segue mandamento de homens, tá vendo? Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigos? Porque aqui não segue mandamento de homem, aqui não segue mandamento de homem nem mandamento de mulher. Aqui não segue. Aqui segue é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a palavra, os ensinamentos, o culto, a igreja, que tem que adorar dentro da igreja, não fora de igreja. Aqui não segue mandamento de homens. Tá vendo? É o que eu sempre falo, é o que eu sempre já falei em milhares de vídeos que eu já fiz em todas as plataformas. Lá nos 6 Facebook, aqui nos 2 canais do YouTube. E quando eu tinha meu canal Simão Top 2020, tá na área pastor, eu já vinha avisando ali. Tem que sair fora de mandamento de homem. Né? Tem que sair fora de mandamento de homem e mandamento de mulher. Entendeu? Esses fariseus. E existe até hoje os fariseus. Os fariseus, hoje eles estão com outra capa. Mas dá para ver o pecado deles facilmente. Né? Igual Jesus falou, a árvore boa dará fruta, a árvore não boa não dará fruta. É fácil conhecer hoje. Aqui não segue mandamento de homem. É por isso que aqui não aceita ninguém ensinar essa igreja nada. Por isso que aqui não aceita ninguém ensinar nada aqui. Aqui não segue mandamento de homem nem mandamento de mulher, não. Aqui segue o mandamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igual eu falei aqui, se eu seguisse mandamento de homem, essa igreja estava destruída. Como eu não segui mandamento de homem nem mandamento de mulher, é por isso que essa igreja está em pé e sempre estará em pé. Entendeu? Primeiro, não foi homens que ajudou essa igreja aqui, não. Não foi mulheres que ajudou essa igreja aqui, não. E outra coisa, primeiro, não foi ninguém dessa terra que me ajudou. Quem me ajudou foi o Pai e o Filho e o Espírito Santo quando eu comecei a igreja. Então, por isso que aqui não aceita ninguém dar ensinamento de nada aqui, não. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto. Nessa madrugada, em Isaías capítulo 28, 29, abençoa somente meus inscritos, que estão ligados nesses 2 canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo Fé, lá no 6 Facebook e o WhatsApp. Abençoa também os que estão dizimando e ofertando e ajudando sempre essa obra. Somente esses que eu te peço a bênção, a vitória e tudo. Amém e amém. E nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, Judá, Emanuel, julgamento, Ezequias e consolo, que nós estamos aprendendo ainda. Prestou bem atenção nessa palavra aqui, 28:13. Interprete uma palavra e não haverá esperança para vocês. É isso mesmo. Ela interprete uma palavra e não haverá esperança. Busca Jeová e ele dará entendimento. Tá vendo, meus irmãos? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Interprete uma palavra e não haverá esperança para vocês. Isso mesmo. Quem atrasa a benção é vocês mesmos. Não é Jeová, não é Jesus, não é Espírito Santo, não é Pastor Simão Santo. É vocês mesmos. Porque vocês vivem interpretando a palavra mal. E não quer obedecer à verdade. Vocês querem obedecer os seus próprios pensamentos, não os pensamentos da palavra, não os pensamentos de Jeová, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e não o pensamento da igreja, e não os pensamentos dos dízimos das ofertas. Vocês querem seguir os seus próprios destinos. É por isso que vocês cairão no buraco com força, porém para o inferno e lago de fogo. É isso que eu estou falando, o buraco é inferno e lago de fogo. Vocês cairão se continuar seguindo seus próprios pensamentos e continuar interpretando a palavra mal. Até o próximo vídeo e o próximo culto.